Olá, meu nome é Felipe e hoje eu vou comentar 5 novidades para desenvolvedores na nova versão do WordPress, a versão 6.0. Então a primeira novidade é a configuração de Page Partners. Você consegue ter um padrão de bloco que vai ser utilizado toda vez que você cria uma nova página. Então esse recurso ele é habilitado se o tema possui uma pré-configuração. Então a gente vai ver no final desse vídeo uma demo também e eu vou mostrar como é que você consegue criar aí padrões para suas páginas. Eu coloquei esse item em primeiro lugar porque ele resolve um problema que eu tive recentemente trabalhando na construção de temas que utilizam blocos Gutenberg. Então, eu tinha construído todos os blocos, então na minha cabeça eu tinha como era que funcionava todos os blocos e sabia como configurar cada um e fazia a apresentação para o cliente ao final do projeto, apresentando os blocos e como utilizar. Depois, quando o cliente recebia o site e ia utilizar os blocos, ele ficava totalmente perdido. Por quê? Simplesmente ele ia criar uma nova página, clicava em criar novo e vinha aquela página em branco, sem nenhuma instrução, sem nenhuma pré-configuração. Então, uma solução que eu tinha feito, depois no último projeto, era já criar um padrão de bloco já organizado para aquela página em específico. Mas agora, esse recurso, ele não precisa de nenhuma programação especial, ele já vem integrado com o Core. Então, no Core do WordPress, você cria uma pastazinha, a gente vai ver como fazer isso, e adiciona um template lá. Toda vez que você cria uma nova página, vai vir uma sugestão. Então, essa sugestão pode ser um template para a página de serviço, um template para a página de contato, um template para uma página de produto particularmente. Então, esse recurso ele é bem interessante. Esse é um exemplo do que acontece, quando a pessoa cria uma nova página, ele vai abrir um pop-up sugerindo alguns templates que aquele tema possui. Então a gente tem duas formas de fazer isso. Uma é a gente registrando padrões de blocos, então a gente pode ir no nosso functions.php ou criar um plugin, que nesse caso não fica dependente do tema, você tem uma estrutura independente e com esse mini plugin você consegue criar os padrões de bloco e disponibilizar para o seu usuário. A segunda forma é utilizando essa nova estrutura que está disponível na versão 6.0. Então você cria um arquivo dentro de uma pasta Partners. Então essa pasta padrões ela vai ficar dentro do seu tema. O WordPress 6.0 vai reconhecer os arquivos dentro dessa pasta e vai sugerir para o usuário. Mas para isso o que é que a gente precisa? A gente precisa ter um título, um slug daquele padrão e a categoria daquele item. Depois a gente vai colocar o nosso markup. E esse markup aqui é uma estrutura do Gutenberg, Então a estrutura de padrões de blocos funciona dessa forma, com comentários. Então essa marcaçãozinha aqui, o WordPress vai reconhecer que esse é um bloco de cabeçalho, beleza? E a segunda novidade é a funcionalidade de habilitar e desabilitar o bloqueio de blocos. Então a gente sabe que na versão 6.0 agora a gente tem uma funcionalidade que a gente pode travar os blocos para que os usuários não mudem a ordem ou não apaguem a estrutura daquele bloco, certo? E a gente consegue via programação fazer algumas customizações. Por exemplo, eu consigo habilitar e desabilitar esse recurso ou para um usuário específico ou para um nível de usuário específico, ou também para um post type específico. Então, nesse caso aqui, o que a gente está fazendo é, se o meu post type for página, então o recurso de bloquear blocos, ele vai ser desabilitado. Então, a gente não vai ter esse recurso sendo implementado. A terceira novidade é referente à estrutura do Create Block. O Create Block é um script que vai criar meio que um bootstrap, uma estrutura inicial para o seu bloco. E nessa nova versão você consegue adicionar aí templates para o ambiente de desenvolvimento. Também tem mais opções referente a esse item que a gente pode abordar um vídeo específico para ele. Quarto item dessa lista é o novo filtro para modificar o conteúdo de imagens. Então como é que funciona isso? Dentro do WordPress, a gente consegue aplicar filtros em ações clássicas. Por exemplo, toda vez que eu for imprimir um título, eu posso injetar uma função que vai funcionar como filtro. Toda vez que o usuário chama o conteúdo daquele post,
Eu também posso adicionar um filtro, né? O filtro vai receber aquele conteúdo, eu posso fazer o que eu quiser lá dentro e depois retornar essa informação, mas eu preciso sempre, né, retornar a informação. E esse filtro particularmente é um filtro que a gente consegue aplicar funções dentro das imagens do post. Então, eu consigo modificar a estrutura das imagens do meu post. Como é que vai funcionar isso? Então, aqui a gente tem, por exemplo, o filtro sendo aplicado, né, que é chamado o WP_Content_IMG Tag. Então, todas as imagens dentro do conteúdo vai passar por essa função. Eu tinha até colocado Camel Case aqui está sem Camel Case, mas esse nome tem que ser o mesmo aqui, beleza? Outro item importante vai ser a imagem que a gente vai receber, o contexto e o ID daquela imagem. Mas nesse caso particularmente, eu só quero alterar o conteúdo da minha imagem. E o que a gente está fazendo aqui, eu estou incluindo em todas as imagens uma borda cinza. Eu altero essa informação, né, substituindo o começo da minha tag IMG por o IMG com uma propriedade estilo e retorno essa informação para a ação, né, de imprimir a imagem dentro do meu post. Então, com esse código que a gente está fazendo, a gente está adicionando borda em todas as imagens. Isso é só um exemplo, a gente pode fazer o que quiser com as imagens do nosso conteúdo. E por último, eu fiquei em dúvida entre dois itens aí, duas novidades. Um era um filtro particular para post types e o outro recurso era as melhorias no recurso de exportar o tema de blocos. Esse recurso já estava funcionando, mas não estava 100%, agora sim ele está funcionando. E o que é isso, né? É a capacidade de exportar temas de blocos. Então eu posso construir dentro do editor de site lá o meu template. Depois que eu finalizar toda essa construção, eu posso exportar esse item e eu vou ter um zip onde eu posso instalar em qualquer lugar. E esse zip, particularmente, eu posso até enviar para o repositório do WordPress, certo? Então, esse recurso de exportação de temas de bloco, ele vai ser bem interessante porque depois, no futuro, qualquer pessoa, né, desenvolvedor ou não, vai ter a capacidade de criar temas e colocar seus temas no repositório. Então agora sim, chegou a hora da gente testar, ok? Então vamos pular para uma instalação e eu vou só mostrar dois itens. Um vai ser a questão dos padrões de blocos, né, aplicado em uma nova página. E o segundo item vai ser a funcionalidade de exportar blocos de tema. Então beleza, eu estou aqui com o meu navegador aberto. Então neste caso aqui eu criei esse tema, né, esse tema lindo aqui. Mas esse tema está utilizando a nova funcionalidade de edição de site. Então, no caso aqui, eu estou alterando a index do meu site. Então, eu poderia também, né, personalizar esse item aqui, selecionando. Poderia definir, por exemplo, uma cor de background desse elemento. Definir o alinhamento ao centro. Se eu quiser, posso definir a cor desse elemento. No meu texto aqui, definir a cor branca. Ok? Então vou salvar essa alteração, vamos dizer, terminei com o meu tema. Se eu quiser utilizar esse novo recurso, né, de exportar esse tema, onde é que a gente vai? Depois que o tema está salvo, eu vou aqui na parte de opções, então dentro de opções eu tenho a opção de exportar. Quando eu clico em exportar, ele vai gerar uma pasta contendo os arquivos daquele tema. E mais uma vez, o que isso significa, né? Agora a gente tem a opção de criar temas sem mexer no código PHP. Eu posso até pegar este código que foi gerado e dar uma olhada nele. Então se eu abrir aqui a inspeção, a gente tem o nosso tema. Então ele está bem simples porque eu só tenho a minha página index, né? Eu só criei um template. Mas se eu criasse o template de categoria, o template de single, todos esses arquivos estariam aqui. Se a gente der uma olhada nesse arquivo também, a gente vai ver, né, que essa é a estrutura que o Gutenberg trabalha. Como a gente viu, a gente tem essa estrutura que mescla HTML com comentários, né, que os comentários eles são utilizados pela engine de blocos do WordPress para gerar os blocos. Mas acredito, né, que para a maioria das pessoas é mais fácil não alterar o código HTML e sim ir no editor de site e fazer a alteração do design por lá.
Então esse tema aqui que eu criei foi durante o WordCamp Europe e aí foi um workshop sobre como criar temas de blocos. Então espero aí brevemente eu estar organizando o conteúdo, né, desse workshop que a gente fez lá para estar compartilhando com vocês. Então o segundo item que eu quero mostrar é referente aos templates quando a gente cria novas páginas. Então eu vou clicar aqui em adicionar. Então o formato clássico a gente tem simplesmente uma página, adicionar título e adicionar conteúdo. Então o ideal é que a gente tivesse uma estrutura que a gente compartilhasse com os nossos clientes, dizendo, olha, quando você criar uma página de serviço, está aqui o template da página de serviço, é só utilizar esse template. Como é que a gente faz isso? Com um novo recurso que está disponível na versão 6.0, que reconhece os padrões de blocos e sugere para quem está editando conteúdo quando clica em criar uma nova página. Então, para isso, a gente vai criar uma pastazinha dentro desse tema e vai adicionar os arquivos necessários para isso. Então, aqui eu estou dentro do tema que eu criei. Ele está utilizando o novo esquema de Block Themes. Então, o Block Themes, basicamente, boa parte da sua configuração é feita através de um arquivo JSON. Então, vamos aqui só mostrar. Por exemplo, eu tenho um esquema que é só para fazer a validação. Eu tenho a versão 2.0, que é a versão mais recente. E daí a gente vai definir, por exemplo, a paleta de cores do meu tema. Então, aquelas cores que, quando eu escolhia para definir o background do meu header, elas vinham deste arquivo de configuração. Então, aqui a gente cria, por exemplo, eu tenho como criar os slugs dessas cores, né? Então, posso definir, essa é a cor para background, essa é a cor para texto, essa é a cor branca, e essa é a cor preta, e depois eu posso reutilizar essas cores. Depois a gente consegue também definir o esquema de tipografia do meu tema e a questão do layout, né? Como é o tamanho básico do meu layout, o tamanho wide, por exemplo, e o full vai ser o tamanho 100% daquele template. Mas enfim, a gente vai fazer o que agora? Eu vou criar uma nova pasta e essa pasta vai se chamar Partners. E dentro dessa pasta Partners, o que eu vou fazer é, eu vou criar um novo padrão de bloco. Então, eu vou criar um novo arquivo. Este arquivo vai se chamar hello, não Felipe, mas hello.php. Feito isso, para a gente não passar muito tempo digitando, o que eu vou fazer, eu já tenho uma estruturazinha básica aqui copiada. Então, o slug pode ser o slug do meu tema, tá aqui, WCU blocos, aqui está o ID do meu padrão de bloco, nesse caso é o hello, e eu tenho o conteúdo do meu bloco a seguir. Vou salvar esse elemento, agora vou na página, e agora eu vou em adicionar uma nova página. Eu vou atualizar esse item. Quando eu atualizo, né, a partir do momento que ele vê que a página está vazia, ele vai sugerir um padrão de bloco que já está cadastrado nesse tema. Nesse caso aqui é um bem simples, é um H2, que é um hello, mas poderia ser um item muito mais complexo. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui e definir, por exemplo, um loop de consulta, posso escolher uma estrutura. Então, vou escolher uma estrutura clássica. Posso agrupar esses dois itens. Então, beleza, tem aqui o nosso grupo. Então, vou só alterar aqui e colocar blog Felipe Sintra. Poderia adicionar uma imagem de capa aqui. Então, imagem de cobertura, selecionar na biblioteca. Então, eu vou escolher a imagem que eu já tenho. Então, o que é que a gente vai fazer agora, né? Eu vou selecionar o meu grupo aqui, vou ir em opções e clicar em copiar. Então, essa opção de copiar, a gente vai copiar todo o código Gutenberg. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente copiar esse código Gutenberg, voltar lá no padrão que a gente já tinha criado, que era bem básico, e vou substituir, né, o H2 lá pelo o conteúdo que a gente criou, que é bem mais complexo. Então, nesse caso aqui, vou salvar e vou criar uma nova página. Então, deixa eu ver se eu atualizar aqui, ele vai limpar, não, porque ele já salvou como rascunho.
mas a gente pode adicionar nova página. Quando a gente clica em adicionar nova página, o que acontece? A gente tem aqui a sugestão do template que a gente criou. Então eu posso selecionar esse template e o meu cliente ou o meu editor pode começar a desenvolver o conteúdo a partir deste template. A questão dos padrões de bloco, até quem não é desenvolvedor também pode utilizar esse recurso. Simplesmente é seguir os passos, adicionar o comentário no arquivo PHP, colar o design que você criou e salvar dentro do seu arquivo de padrão de bloco. E assim, toda vez que você criar uma nova página, você vai ter esse recurso lá. Então essas são as novidades que eu queria compartilhar com vocês. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like aí, compartilhe esse conteúdo e um abraço e até o próximo vídeo. Falou, tchau!